Primeiro princípio da minha vida. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo? Porque o meu tempo cada vez é mais escasso, ele é mais precioso e é o ativo mais importante das pessoas. A gente vai ter agora 12 meses pela frente com o ativo mais importante, que é o tempo. Agora, se a gente tiver um tempo ordenado e redimido pelo Senhor, tenho certeza que a gente consegue dar bons frutos nisso. Então, eu não tenho resoluções que eu quero fazer e tudo. Eu tenho princípios, eu tenho pilares que eu quero não destruir eles, como, por exemplo, minha família, minha saúde, o ministério que Deus confiou para mim, a igreja. Então, são pilares. Depois de perguntar para Deus qual é a maneira que eu devo empregar o meu tempo, é com certeza agora criar uma rotina que proteja, vamos dizer assim, a nossa alma, proteja o nosso coração. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar, essa mesa preparada que tem o intuito de trazer edificação para a sua vida. Hoje estou aqui com um irmão muito querido, Daniel Toledo, marido da Aline, pai do Tito, da Olívia e do Calel, pai de 3, Eita, coisa boa. pastor e irmão querido da Igreja Voz. Seja bem-vindo, meu mano. Muito obrigado, meu amigo. É Mais, uma honra e uma alegria estar por aqui. mais uma vez, né? Ah, coisa boa, coisa boa. Hum, bom demais. A gente vai falar sobre princípios para um novo ano. Geralmente a gente começa aí o final do ano pensando em resoluções para o ano seguinte, né? O que que a gente precisa melhorar, o que que a gente precisa fazer, rotina, e nós vamos conversar sobre isso e sobre o que Deus colocar no nosso coração aqui também. Mas, ô Dani, antes da gente entrar propriamente no nosso tema, fala um pouquinho de você, mano, assim, né? Você é daqui de Ribeirão mesmo, compartilha um pouquinho de você aí pra galera. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Tô feliz demais de estar aqui. Amo você, sua família, sua casa. Amo esse lugar. E, cara, eu não sou daqui, a gente é de São Paulo. E meu pai, pastor antes de ser pai. Então, quando eu nasci, já nasci no contexto de filho de pastor. A gente fazia parte de uma denominação, né, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. E aí, em 2001, a gente veio para Ribeirão. E, eu falo que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Quando a gente veio para cá, a gente veio meio injuriado, assim, porque não queria vir e gostava muito de São Paulo e tudo. Mas hoje eu olho para Ribeirão e falo assim, cara, isso aqui é... Eu amo esse lugar. Então a gente tá aqui desde 2001. Meu irmão, que é o irmão mais novo, né? Nós somos em 3, até a minha irmã e o Levi. Ele veio para cá com meses, então a nossa vida acabou girando em torno de Ribeirão e tudo. Depois casei aqui, estudei, faculdade, trabalho, e minha vida por muito tempo foi, vamos dizer assim, bivocacionada, né? Porque eu sempre trabalhei desde cedo e depois tive uma veia empreendedora, vamos dizer assim, mais forte, onde daqui a um ano vai completar 10 anos que a gente abriu uma empresa e tudo. E agora, nessa fase da minha vida, é que eu estou migrando para a vida somente pastoral, né? Como as pessoas dizem, "Você vai ser só pastor agora? Você é só pastor agora?" Como se não custasse tudo, né? Eu preferiria muito ser só um trabalhador do que ser só um pastor, porque custa tudo. Mas é um privilégio mesmo, é uma vocação, é algo que eu já tentei fugir, mas vejo que não tem muita saída não. Então eu tô nessa fase agora, então onde a minha vida é dedicada principalmente para as questões da igreja, pro aconselhamento, para habitar no coração das pessoas, na dor das pessoas, e ajudar ali na nossa igreja, contribuir, de uma maneira, seja nos ministérios, seja de uma maneira administrativa, na gestão da igreja, né.
onde meu pai, o pastor Wilson, ele é o pastor principal titular da igreja. Que é isso. Que maravilha, top demais. Mas não, você falou, né, dessa questão bivocacional, né, e tal, do empreendedorismo e tudo, você Deus que te deu isso, né, e você usava isso, né, de forma secular, que na verdade não é, né, é para o Perfeito. reino, né, na Sim, verdade, né, a sim. gente fala só mais Isso, para diferenciar um pouco, facilitar. mas enfim. Mas, você talvez não soubesse que Deus estava te preparando, que era exatamente para Sem você dúvida. usar tudo isso, né, para a igreja, né, assim, no sentido, assim, né, de gestão e tudo mais, né. Claro, né, a gente sabe que igreja não é um negócio, é uma Uhum. família, né, e tudo, mas não deixa de, ser necessária A organização, organização. né, excelência, né, e é bem legal porque é isso que a gente vê, né, Sim. da Igreja Voz hoje, né, vocês lá, há tantos anos que vocês Uhum. estão lá, né, não é tipo: "Ah, foi ontem", né, foi muitos anos, tem uma caminhada longa nesse processo aí, né, tem um bom fundamento aí, né, e glória a Deus por isso, porque hoje a gente vê, assim, o fruto disso, né, ali frutificando, a igreja sendo uma bênção na cidade, né, top demais. Cara, e desculpa eu posso te interromper? Lógico, mano, Posso? nós estamos aqui Algumas vezes? no lógico, muitas vezes, por Ô, favor. mas você sabe que isso que você falou é algo que era a minha maior dor. Por quê? Porque quando eu achava que essas fases da minha vida talvez fossem um desperdício na minha história. Que eu ficava pensando: "Poxa, por que que eu não fui então um pastor desde os 18 anos, não ordenado, né, mas por que que eu não fui já direcionado e fazer seminário e pronto, para eu chegar agora com 35 para 36, eu olhar para minha vida e dizer: "Nossa, eu já tenho uma bagagem, teológica e estrutural de igreja e tudo". Então essa era a minha dor e eu ficava questionando muito isso. Mas quando eu vejo hoje, a minha atuação dentro da igreja é exatamente fruto do lugar onde Deus me fez estar por tantos anos e que é o mercado de trabalho. Então eu consigo trazer muito claramente uma visão de organização, de ordem, que eu creio muito que Deus está nisso. Não é porque a coisa é espiritual, vamos dizer assim, que ela precisa ser bagunçada, né, que ela precisa ser desordenada. E eu creio na beleza do evangelho mesmo diante da ordem. Eu sou fascinado pela organização, pela estruturação, justamente para dar liberdade para as pessoas, para elas poderem atuar naquilo que elas foram chamadas por Deus para fazer, para que você consiga diminuir conflitos também. Se você tem uma coisa organizada, você consegue diminuir os conflitos ou pelo menos aplacar um pouco, né, porque igreja você sabe que é um ambiente de bastante conflito, principalmente quando você lida com ministérios, com o serviço de voluntariado e tudo. Então se você tem uma organização, uma ordem naquilo e você consegue trazer clareza para isso, você consegue diminuir, você consegue ser uma plataforma para que as pessoas possam servir ao Senhor e glorificar a Deus. Então eu olho para essa fase e assim, cara, é de Deus. Tudo aquilo que eu vivi realmente hoje é fruto daquilo que foi plantado, nada foi desperdiçado. E às vezes é essa a sensação que as pessoas podem ter diante de alguma coisa quando elas mudam de carreira, né? A sensação de que talvez aquilo que elas estivessem fazendo foi algo, um desperdício. Mas na verdade não. O cara vai usar pro resto da vida aquilo que ele aprendeu, né? Sempre vai contribuir para o propósito, né, mano. Você estava falando assim, eu tenho uma questão, assim, bem legal, vou compartilhar. É porque a minha ideia é essa aqui mesmo, viu, Dani, a gente trocando ideia e É você isso aí. você me fez lembrar de uma coisa, foi que quando eu estava na preparação, né, para ser pastor, teve um período que eu dei um Ah, tempo da preparação, porque eu estava na igreja, aconteceram uns processos, né, o Samuel até na época ficou muito frustrado comigo, porque ele estava eu sei que ele ficou frustrado, você porque era o e aí, demais o cara, negócio. eu deixei de ser obreiro, né, por um processo, por uma direção de Deus Uhum. também, não foi uma coisa do dia para noite e tal. E eu, fui trabalhar com um irmão da igreja, que são empreendedores e tudo mais. E, cara, foi um tempo tão legal, porque aí eu terminei meu curso teológico, né, estando trabalhando lá com eles, né, 2 irmãos que inclusive um deles é da igreja, né, o Clóvis e o Cláudio. E, cara, eu fui tão abençoado nesse período que eu trabalhei com eles, porque, assim, eu aprendi coisas lá de administração, de Perfeito. cara, que
Cara, e assim, porque na época quando eu saí por uma direção de Deus, eu fiquei assim meio frustrado, falei: "Senhor, mas espera aí, eu tinha descoberto a minha vocação, estava me preparando, agora eu vou sair", eu não Uhum. entendia Boa, direito, sabe. boa, Aí boa. fui, mas fui em obediência, fui passei esse tempo. Eu me lembro que aí um tempo depois, né, trabalhei com eles e tudo mais, e continuei servindo na igreja, né, não na função que eu tinha antes de obreiro, mas nos Uhum. ministérios sempre servi e tudo. E aí eu me lembro que depois de um tempo eu fui pra com a Jocum pra Europa, que a gente teve a oportunidade de ir pra servir lá. Legal. E a gente teve uma situação lá, uma circunstância, e que eu tive, cara, assim, muito tato pra gente lidar, né, com gente, você dividindo casa, esse tipo de coisa, assim, sabe. E que eu aprendi lá Olha com aí. esses É irmãos. E eu isso me aí, lembro que eu cara. estava lá e eu mandei mensagem pra eles assim: "Ô, obrigado", Ai, que legal. sabe. "Ô, obrigado, porque, ó, o que eu aprendi com vocês aí, eu Muito tô bom, usando aqui, cara", sabe, assim. muito bom. Então acho que é isso, né, a gente ter esse discernimento, né, do Senhor, né. O mais importante é a gente estar no centro da vontade do Senhor, Uhum. mesmo que não seja o lugar que nós gostaríamos de estar naquele momento, né, mas uma vez você tem convicção: "Bom, é Deus, esse tempo é para eu estar aqui", mesmo que eu não quisesse, eu queria estar em outro lugar, mas é o melhor, né, porque a gente sempre vai ver que isso Perfeito. vai contribuir na nossa vocação, no nosso Isso. E ministério. você imagina que legal o cara recebendo a sua mensagem e às vezes o cara tendo uma visão de que o trabalho dele era só um trabalho Uhum. e na verdade era a preparação do campo missionário de alguém. Poxa, aí você tira toda essa visão do secular e traz para a realidade do que o meu trabalho é sagrado, é o lugar onde eu estou cocriando com Deus aquilo que ele tem na vida de outras pessoas. Então não só para você, mas para o cara que recebe isso também, assim: "Cara, olha só o que que meu trabalho produz na vida de um homem". É maravilhoso, cara, Sim. é maravilhoso. Que top. Ô Dani, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Cara, como é que foi seu processo de conversão? Você nasceu na igreja, seu pai é Aham. pastor, né, tem pessoas que falam que dá vontade de botar seu pai num potinho, assim, Dá que seu mesmo. pai é muito gente Ele boa, é, cara. cara, Nossa, ele é ele é. demais, cara. Ele foi meu professor de teologia na época da Ai, Plan lá na coisa igreja e boa, tal. sim. Me lembro das aulas dele, falei com ele Ele aqui, deu essa aula do quê? ele deu aula de Antigo Testamento. Ele é É, especialista é. nisso, né, cara? Ele é muito E bom. aí eu até falei pra ele, falei: "Ó, eu lembro das mensagens que seu pai prega. Tem uma Bíblia minha, cara, que é a Bíblia que eu uso, que tem tem uma pregação do seu pai, Olha aí, nem lembro qual cara, que é o ano, mas que era sobre coisa. evangelho, eu lembro até Aham. do título, que era "Ele nos evangelizou a paz", Olha, ele que falando massa. a respeito disso, enfim. Mas voltando aqui, olha lá, o TDAH, ó. Cara, como é que foi, assim, na sua vida, a conversão, assim, teve um momento chave, assim, que virou, assim, como é que foi isso pra você? Né, assim, porque você nasceu na igreja, mas a gente Sim, sabe que sempre tem um momento ali que Deus te desperta, né, você vê as coisas de outra forma, tal. Como é que foi pra você isso aí? tá. Eh, não sei se teve um momento X, mas tiveram fases, assim, né. Todas as vezes que as pessoas falam assim: "Nossa, como é ser filho do Wilson, da Noemi", eu sempre falo que é melhor do que a pessoa imagina, porque eles realmente são aquilo que eles aparentam ser, só que de uma maneira mais profunda e real. Um privilégio de verdade, morar e ter ali na sua casa, um contato com a palavra, uma vida do evangelho de verdade, não era algo incoerente ou incongruente aquilo que se fala, daquilo que se vive. A gente sempre teve uma percepção exata do evangelho, principalmente pela vida como meus pais conduziam a própria vida, como tratavam um ao outro. Uma referência mesmo, assim. Então a nossa infância foi nisso. O meu sonho, quando eu tinha 5 anos, 10, dos 5 aos 10 anos, era ser pastor. De pegar, colocar o paletó, abrir a Bíblia e falar assim: "Ó, sentem aí que hoje eu vou pregar", né. Vou pregar e quando eu estava começando a aprender a ler, eu amava. Então a minha pregação era expor algum texto, que era simplesmente ler o texto e quando acabava o texto, eu fechava a Bíblia. Esse era o meu sonho. Então, para uma criança fazer isso, é porque realmente ela enxergava aquilo com muito bons olhos, né. Então foi incrível, cara, foi incrível. Quando chegou a adolescência e juventude, talvez juventude não, mas na adolescência, talvez, como a influência na adolescência é muito mais forte do mundo externo, né, das amizades, tudo, talvez eu tenha me distraído um pouco
mas acho que não dava nem tempo de desviar muito, porque no domingo eu já tinha que estar servindo de novo. Então, talvez eu pudesse ter desviado aí de segunda a sexta durante uma fase da minha vida e voltava. Eu sempre falo que eu sou um ex-nada, não tenho um testemunho forte, não tenho uma coisa assim. Posso ter me envolvido com uma coisa ou outra e tudo, mas era no intervalo de segunda a sexta-feira, porque no sábado, eu querendo ou não, no domingo, eu tinha que estar na igreja, não fazendo alguma coisa, mas era enquanto eu estivesse na casa dos meus pais, era obrigatório mesmo estar na igreja e tudo, com o intuito de uma hora Deus me pegar de verdade e fazer com que aquilo seja a minha experiência própria. Eu falo que não tem problema uma criança ainda, um adolescente, talvez ele ainda um adolescente sim, mas, demorar um pouco para ter uma experiência real e genuína ou sensitiva com Deus, porque a experiência deles vai ser ainda a experiência dos pais e tudo. Por isso que é muito importante a espiritualidade dos pais, porque ela vai formar a espiritualidade dos filhos. Então, obviamente, por muito tempo eu dependia, vamos dizer assim, da espiritualidade dos meus pais. Mas com 18, 19 anos, quando eu logo saí do colegial ali, que era acho que o meu foco de desatenção, vamos dizer assim, cara, acho que eu já me concentrei totalmente na igreja, em como eu poderia servir, e eu sempre tendo uma visão de como a gente poderia ser como igreja, rede de jovens, rede de adolescentes. E aí a gente assumiu muito cedo a rede de adolescentes e pré-adolescentes. Então, com 19 anos, a gente assumiu uma rede de pré-adolescentes ali, de 10 a 12 anos e tudo. E eu amava, cara, amava, amava, amava. Então, assim, eh, e aí foi uma época que eu comecei a me apaixonar mais pelo estudo, comecei a através da é aquele negócio, né, sabe quando você tem um filho e você se vê às vezes com uma espiritualidade meio fraca? Quando a gente foi colocado como líder de pré-adolescentes, eu me vi ali e falei assim: "Cara, acho que falta alguma coisa mais ser formada no meu coração, talvez um compromisso maior com a oração, com a palavra e tudo". Então aquilo me incentivou a realmente ter ali uma experiência mais forte com Deus, assim, e principalmente uma disciplina maior, da leitura da palavra, disciplinas espirituais e tudo. E dali, cara, a gente já não se ausentou mais da igreja, a gente já assumiu uma responsabilidade, e com 19 anos a gente serviu em adolescentes, a gente serviu por 12 anos, né, adolescentes e jovens e tudo. Então a gente depois pastoreou os jovens, então, a minha conversão mais ou menos foi um processo, assim, mas dá para dizer totalmente que foi uma por osmose ali da espiritualidade dos meus pais, que ela não era incoerente com aquilo que eles falavam. E é por isso que eu falo que a espiritualidade dos pais é muito importante para quando os filhos nascem, porque ela tem o poder de fazer que você seja imerso mesmo numa relação do evangelho boa e profunda, que façam com que você se apaixone por aquilo. E foi isso que aconteceu, cara, foi isso que aconteceu. Depois eu comecei a me apaixonar pela palavra, eu era meio hiperfoco, assim, e lia dos 19 anos, sei lá, até os 25. Eu devo ter lido a Bíblia, sei lá, inteira umas 10 vezes, porque eu era apaixonado, sou apaixonado pela palavra. Então, assim, é maravilhoso isso. Que top, mano. Eu lembrei de Paulo falando, né, aos coríntios lá, que a mulher, né, santifica o marido, santifica a Uhum. casa, né, tá dentro desse princípio aí, né, os pais Perfeito. É. santificam seus filhos, né, não no sentido que eles salvam, né, os seus filhos, né, mas que o impacto da vida É espiritual isso, deles cara. vai impactar a vida dos filhos. É Que isso aí. top, cara. É. Tinha uma amiga um tempo atrás aqui, Dani, que ela veio aqui, ela falou a respeito disso, né, da referência, ela falou assim, por exemplo, como é que você ensina um filho a ser corintiano? Porque corintiano é fanático, né. Sim, sim. Como? É o filho ver o pai, a É. família, ele quando você vê, parece uma droga o negócio. O negócio contagia, Leva no assim, estádio, vê aquela conta loucura não, e é rápido. toda. Você vê, todo corintiano é fanático por quê? É, Porque tá formando uma geração sim, fanática, porque se não sim, tem você sim. é raro você ver um corintiano que é corintiano de verdade mesmo que: "Ah, não, é o jogo do Corinthians, não", e vai Exatamente. passando isso, porque todos eles são assim, né. É É, mais ou menos isso que você falou é isso também aí. da casa, né. Eu achei massa esse trem aí da da espiritualidade dos pais impactar a vida dos É filhos, né. muito, cara, é Que top. muito. É, e na nossa casa foi exatamente isso. Tanto que é um
olhar para a vida dos meus irmãos é algo que a gente vê que, não sei se dá pra usar essa expressão, mas que deu certo, assim, sabe? Porque é um descanso pro pai também saber que os filhos estão no caminho do Senhor, né? Isso aí Pô, deve ser maravilhoso. sonho de consumo nosso, né, cara? É a nossa oração todos Nossa, os dias, cara. que top. Manão, maravilha. Vamos falar um pouquinho a respeito de, né, a gente gosta de um autor aí, o Jordan Raynor, né. Boa! Você gosta dele Oi, assim ele estava no também? Brasil há pouquíssimo tempo, cara. Pena que eu não consegui vê-lo. Mas eu acho que vocês ainda vão trazê-lo aqui, Nós em vamos, nome de cara. Em Jesus. nome de Jesus. Eu comecei, desde que você me falou isso aí, eu comecei a mexer uns pauzinhos. A gente já chegou muito perto Ó, que já, massa, cara. que massa. Então, se der Pô, é certo, fantástico. pode ter certeza que nasceu no seu Ah coração lá. aí. Ai, ó, mas vamos conversar um pouquinho, mano, a respeito disso. Eu sei que você é um cara muito organizado, você gosta, assim, né? Recentemente eu estava vendo até um podcast lá do Dizascope, o Alessandro Vilas Boas, e eu vi uma parada legal dele, assim, que eu falei, Hã. caraca, mano, nunca tinha pensado nesse rolê, que ele fala a respeito da santa rotina, mano. Boa, Achei legal a forma como ele lindo, definiu, que ele, que legal. cunhou o termo, assim, né, sei lá se ele ouviu isso de alguém, se foi ele que Eu coisou, mas nunca tinha ouvido também então, esse mas eu termo. falei: "Caraca, é isso aí, né", porque às vezes a gente pensa que não, a gente precisa fazer grandes coisas Boa. e tal, e na verdade o que é relevante mesmo, né, são as pequenas coisas, né, que causam impacto na nossa vida. E a gente tá agora, final do ano, né, a gente estava até trocando ideia antes da gente começar a gravar aqui, tomando um café, e pensando, né, geralmente no final do ano o pessoal começa a fazer resolução, né, de Perfeito. novo ano e tudo mais, etcétera. Me fala aí, vamos, compartilha, assim, um pouquinho a partir da sua dinâmica, né, Tá. que eu sei que você gosta disso, assim, também. Sim, Como sim. que você vê essa questão hoje, principalmente nos nossos dias, porque eu acho, Dani, que a gente está vivendo um tempo que cada vez mais a gente precisa de ferramentas Boa, talvez não seja nem ferramentas, né, seja, fundamentos, boa. princípios, né, que vão balizar a nossa vida, porque, assim, a gente vive uma geração de muita tentação, Uhum. é muita, dispersão, Distração. distração e tudo mais. E, poxa, às vezes eu vejo isso na minha dinâmica com minhas filhas, assim, parece que eu antes eu pegava elas no colo, assim, de vez em quando eu vou pegar uma pra levar pra cama, cara, cada vez mais as meninas estão maiores, não tá cabendo mais nos meus braços e tudo. Eu falo: "Cara, a gente precisa, aproveitar a vida É, com aquilo que é valioso mesmo e tal, e focar nisso, porque o tempo tá passando e se a gente não se atentar, cara, a gente tá perdendo a vida, total, total. fica meio perdido, se sente pressionado, Uhum. oprimido nesse processo que a gente vive, né, porque todo tempo assim, né. Mas compartilha um pouco a respeito disso, assim, como que você vê isso? E vamos fala uns princípios, assim, que você Ótimo. costuma Boa, colocar pra sua boa, vida. boa. Eu acho muito importante isso, cara, porque provavelmente a pessoa que esteja pensando sobre o próximo ano, né, ou a resolução de 2026, aquilo que ela deseja, talvez a gente já teve um tempo que isso soasse bom. Poxa, eu tenho esses planos e tudo. Talvez eu acho que hoje gera mais ansiedade nas pessoas do que uma coisa esperançosa. Porque talvez os nossos planos antigamente, eles eram mais a longo prazo, né? Poxa, eu quero pelos próximos 5, 10 anos aí ter minha casa, coisas normais do tipo, né? Casar, ter filhos. A gente tanto reduziu isso para um ano, então a impressão que dá é que a gente tem 12 meses para fazer o que a gente não fez em 10 anos e agora no próximo ano vai ter que acontecer. Então a sensação que eu tenho, posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que gera muito mais ansiedade do que uma coisa esperançosa. Não sei se você concorda comigo, mas isso é fato. Por quê? Porque a gente, com certeza, com as redes sociais, a gente vê as pessoas da nossa idade conquistando alguma coisa que às vezes a gente não tem, a gente já bota, não, então eu tenho que ter aquilo que aquela pessoa tem. Às vezes, cara, nem é aquilo que a gente quer, mas como talvez exista um padrão do que uma pessoa com 20 anos, do que uma pessoa com 30 anos precisa ter, a pessoa já absorva aquilo no coração dela e fala assim: "Não, eu preciso ter então, com 30 anos eu já preciso estar independente financeiro, casado, com 2 filhos, formado", e são coisas que talvez nem dê tempo disso acontecer. Preciso estar no shape nisso, preciso fazer isso, tanta coisa. Então, assim, é muito mais um instrumento, talvez, de ansiedade e de, com certeza, uma infelicidade, porque muito provavelmente não vai dar certo, do que ferramentas mesmo, ou do que alguma coisa que faça com que aquilo dê certo.
O que que eu gosto de fazer? Isso é um movimento que eu tenho feito há pouco tempo. Não tem como excluir o Jordan Rayner da minha vida em relação a isso, porque ele me ajudou a organizar, ou a melhor palavra é ordenar a minha vida nesse sentido. Porque eu sou isso, eu sou esse cara do eu sempre amei essas coisas de produtividade. Cara, eu devo ter já lido todos os livros de produtividade e gestão do tempo que tem. Mas eram coisas que mais deixavam o meu tempo ansioso do que qualquer coisa do tipo. E aí eu percebi que eu precisava realmente redimir ele, no sentido de consagrar ele ao Senhor, e a primeira pergunta talvez seja: "Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo?". Esse é o meu primeiro princípio da minha vida. "Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o meu tempo?". Porque o meu tempo cada vez é mais escasso, ele é mais precioso e é o ativo mais importante das pessoas. A gente vai ter agora 12 meses pela frente, com o ativo mais importante, que é o tempo. Agora, se a gente tiver um tempo ordenado e redimido pelo Senhor, tenho certeza que a gente consegue dar bons frutos nisso. Então, eu não tenho resoluções que eu quero fazer e tudo. Eu tenho princípios, eu tenho pilares que eu quero não destruir eles, como, por exemplo, minha família, minha saúde, o ministério que Deus confiou para mim, a igreja. Então são pilares. A primeira depois de perguntar para Deus qual é a maneira que eu devo empregar o meu tempo, é com certeza agora criar uma rotina que proteja, vamos dizer assim, a nossa alma, proteja o nosso coração. E isso, cara, talvez seja a coisa mais importante para 2026. Criar uma rotina que proteja o nosso coração. Eu aprendi muito isso. Por quê? Cara, porque a gente se perde totalmente. E talvez na nossa rotina ela possa ser até produtiva, entre aspas. Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, sem perceber, a gente tá simplesmente cansado e com a alma cansada, com a alma entristecida. Por quê? Porque ela foi alimentada por comparação, muito tempo na rede social, muita exposição a coisas que estão totalmente fora do meu controle. Então, não é uma rotina que protege o coração, não é uma rotina que protege a alma. Sabe quando você termina o dia meio pesado? Às vezes é um nível de exposição com coisas que você não consegue controlar, ou com coisas que não deveriam estar na sua gestão do tempo ou na sua rotina, mas de alguma maneira elas entram no nosso coração e você nem sabe por que você terminou o dia e fala assim: "Nossa, cara, tô esquisito". Mas às vezes é simplesmente porque você passou tempo demais na rede social e você abriu mão de fazer aquilo que era mais importante, como, por exemplo, não abrir mão da sua saúde, do exercício físico. Então, criar uma rotina que protege a alma, que protege o coração, talvez seja um dos principais princípios, vamos dizer assim, em relação a isso. E eu gosto de pensar sobre isso. Claro que dentro disso, de proteger a sua alma, vai entrar uma coisa muito importante, que é você saber aquilo que você precisa dizer sim e aquilo que você precisa dizer não. A gente é ruim nisso, de saber: "Poxa, eu não sei dizer não". Por quê? Porque qualquer coisa entra na minha rotina. Se o cara me chamar pra, sei lá, fazer alguma coisa, ou, eh, me chamou pra uma sociedade, me chamou pra ir em tal lugar, na igreja, qualquer coisa do tipo. Até o cara que serve em 15 ministérios. O cara foi colocando coisas na rotina dele que o cara desprotege o coração dele. E isso é doido, cara, porque dentro de proteger o coração, a gente precisa aprender a dizer não, sem dúvida nenhuma. Então, 2026 também, a gente talvez precisa aprender a dizer mais não e focar no sim, que a gente entende que é o tempo que Deus nos ajudou a empregar. Poxa, às vezes a gente diz sim para uma coisa que prejudica a gente dizer sim para a hora da nossa leitura, do nosso devocional, para o nosso qualquer coisa do tipo. Então isso é forte. Talvez a nossa rotina, exija, uma vez uma pessoa falou assim para mim: "Não, Dani, se você quiser ser um bom pastor, pode ter certeza que você vai falhar em outras áreas". Então ele falou assim: "Se você quiser ser um empresário, talvez você vai falhar para ser um bom pai. Você vai fazer". Aí eu concordei em partes, que pode ser que
às vezes, para você ser aquilo que você deseja ser em relação a faturamento e tudo, pode ser que você sacrifique algumas coisas, mas eu não acho que vale a pena. E principalmente na área pastoral, e aí essa pessoa falou assim: "Não, se você quiser ser um bom pastor, pode ser que você fale como um bom pai". E aí eu respondo, tipo assim: "Cara, mas aí eu vou falhar como um bom pastor". Talvez, no aspecto geral da coisa, nos números e tudo, pode ser que você me chame de bom pastor. Só que se eu não for um bom pastor na minha casa, se eu abrir mão do tempo com a minha família, você pode não saber, mas eu não estou sendo um bom pastor. Que em algum momento da vida eu vou estar mostrando para você que isso é mais importante do que a minha família, e não deveria ser. Para dizer como a gente às vezes tem uma dificuldade de ordenar as coisas e não dizer sim para aquilo que é mais importante, não dizer não para aquilo que não é tão importante. Então, assim, até pensar aquilo que é ser bom mesmo ou simplesmente é um resultado de alguma coisa que as pessoas estão imaginando, mas no íntimo da coisa, você só tá sendo um péssimo, às vezes, um pai, um marido, um empresário, um pastor, alguma coisa do tipo, né. É um negócio. Caraca, mano. Eu Caraca. falei muito, né, me desculpa. Nossa, muito bom, Coisa mano. eu falei demais aí. Caraca, hein. Poxa, cara, você falou uma coisa, assim, muito raiz, assim, mano. Literalmente raiz, Coisa boa. né. Porque, caraca, eu nunca tinha não tinha pensado nessa perspectiva, né, Amém. de criar uma rotina que proteja o nosso coração, mano. É isso aí, cara. Caraca, que top. Agora deixa desculpa te Não, incomodar pode de novo. falar, mano. Por que que eu tô falando isso? Porque a minha rotina, por muito tempo, ela era muito produtiva, mas a sensação que eu tinha é que ela era sangrenta, sabe? Você faz tanta E coisa e talvez tudo. seja assim que a maior parte das pessoas, dos jovens da nossa geração e até da geração anterior à nossa, eu acho que o sentimento é esse. O Uhum. burnout vem disso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí, Nó, sem cara. dúvida. E é isso, e a minha vida ela era sangrenta, nesse sentido. Cara, e o que que resulta nisso? Cara, você é um cara absolutamente amargurado, irritado. Se a gente tem uma tendência a ser organizado com as coisas, você imagina o que que deve ser a rotina de um cara que não consegue organizar e se vê incapaz de fazer isso, ou o cara é aficionado pela organização e quando a coisa não acontece, quando o filho chega, cara, esse cara desmonta por inteiro, que é o que aconteceu com a minha vida. Eu desmontei várias vezes, onde não tinha mais chão, cara. E era isso, ao invés de proteger o meu coração através da minha rotina, não, eu montei uma rotina esmagadora, que chega no final do dia, quem sofre são as pessoas que estão na minha casa, né. Sim, a nossa família, né, cara. É, E talvez isso seja uma tentação, assim, da liderança, né, no sentido, boa. assim, né, para os pastores, para os líderes, empresários e tal, que geralmente quem paga essa conta É. é a nossa família, né, nossa casa, né, mano, Ô, geralmente Mike, é. e não vale a pena, Não cara. vale. Não vale a pena. Ô, tá muito na moda esses lances dos caras na internet que falam assim: "Não, eu fiz um trato com a minha esposa. Você cuida das crianças aí, eu vou embora, vou ganhar o mundo, me dá 5 anos que eu vou ficar rico, mas quando eu voltar nós vamos estar aqui bem tudo". Cara, o que esse cara não sabe é que daqui a 5 anos pode ser que quando ele voltar não tenha nada. É, Não tenha casamento, não tenha família, não tenha espiritualidade. O cara perdeu uma parte absolutamente importante na formação do caráter dos filhos, na percepção de referência de pai, e o cara tá achando que a vida é justamente ser produtivo nesse lado e sacrificar aquilo que era mais importante. Era melhor não ter filho, cara. sim. Caraca. Era Ó, doideira. o pessoal gosta bastante lá do filósofo coreano lá, como é que é o nome dele mesmo? Do Sociedade do Cansaço? Do bichão É, Han lá, é. E ele fala uma parada interessante sobre isso, fala assim, que antigamente, cara, você tinha horário de trabalho. Aham, Né, você tinha lá, você chegava e ia para a empresa. Hoje não, hoje você tem muita flexibilidade, né, do formato que você vai trabalhar, mas você trabalha muito mais. Por quê? Porque você é. quer produzir, É isso aí. produzir, produzir. Isso aí acaba ele fala que, causa infartos neuronais, Olha aí. né, Nossa, aí é forte. é E forte. ele usa essas expressões pra deixar a gente assustado mesmo, né. E é isso, cara, é assustador, cara, é assustador. E talvez a gente não saiba os efeitos. Agora a gente tá sabendo, né, com doenças mais novas, né, burnout, esse tipo de coisa, ou diagnósticos mais novos, né. Sim,
Mas talvez a gente não saiba o efeito disso, cara, o quanto que isso pode ser prejudicial na nossa vida, na nossa família. A gente não sabe, que é algo novo, né. E é medonho, né, cara. Sim. Ô Dani, deixa eu te fazer uma pergunta aqui dentro Pô, eu tô disso. acabando com café aqui, tem Não, pode problema? não, pode E ele tá tomar, muito cara. Ah, gostoso, cara. que bom, minha esposa que fez. Depois você agradece ela. Eu vou Ó, pedir uma garrafinha pra levar pra viagem. ó, deixa eu te falar uma parada aqui. É legal que o Jordan Raynor, ele fala muito assim, né, no Redimindo o Tempo, né, no início do capítulo ele já começa na introdução falando assim: "Ó, é o seguinte", né, ele fala lá de tudo que ele já Você leu tem esse livro sobre aqui? cara, Podia mostrar pro eu tenho. pessoal, Ah, eu cara. tenho, cara. Eu vou pedir Esse pra Bruna trazer, que ele tá lá no quarto. esse Ele tá livro, lá. Vou cara, pedir pra Bruna trazer. ele vai Ele é mudar a fantástico. vida, cara, das pessoas. Quer ver? Deixa eu falar aqui pra Bruna. Meu bem, se você puder, traz pra mim o livro do Redimindo o Tempo, que tá do lado da cama, tá do meu lado aí, tá É, junto com os livros, por favor, pra gente mostrar aqui pra galera. então o cara leu mesmo, pô. Oh, e é legal, cara. Eu até falei pra Bruna, falei, amor, escuta esse livro, porque eu tenho o Pilgrim, então Ai, eu escuto. perfeito, Eu falei, perfeito. amor, escuta esse livro, porque É assim, muito cara, é bom, né, cara. fantástico. E ele já começa falando assim: ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai ter coisas inacabadas. Isso. Oh, mas É isso. é uma dura realidade, só que assim, é tão gostoso, você Precisa tira gerar, não, é. você tira um Ele fala: fala da "Cara, é sinfonia inacabada, não, né. cara, é É, verdade, velho, tem coisa que é não vai verdade, resolver. não vai, cara", É, sabe, assim, é libertador isso. é, é Mas ô isso aí. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, eu gostei demais desse negócio aqui, hein, cara, isso trem de Deus pra mim, viu, Dani? Amém, cara. Rotina do pra proteger o É coração, isso aí, cara. cara. Ou isso aqui é uma parada, né, pra falar da nossa geração dos coach, isso aqui é chave. Pega essa aí, né. Oh, não, cara, mas isso aqui é uma parada profunda demais, mano. Amém, cara. Profundamente bíblica, eu achei Sim, sim, top sim, mesmo, né. sim. Sobre tudo que você tiver que guardar, Guarde seu guarda o coração, coração e cara. tá muito ligado com a rotina ali, né, É, caraca. Me fala uma coisa, dentro desses sim e os nãos, né, que você compartilhou também, como que você, pensa a sua rotina, assim, como que é a sua rotina, mano? tá. Falando assim, a princípio até de vida devocional, como que é? Tá bom. Bom, a minha rotina, então, eu monto através dos pilares que precisam ser negociáveis. Trabalho, eu não tô aqui pregando que o cara tem que ficar na rede o dia inteiro, né. É o cara talvez pensar que ele precise isso que você falou foi perfeito. O cara quando pensa no trabalho dele, ele já pensa nas 24 horas. Então ele na cabeça dele, o espaço que o trabalho tem para ocupar é 24 horas. Ou 12 horas, 16 horas, o que for, o resto ele dorme. Então, automaticamente ele conta com aquilo. A minha proposta de vida foi contar com menos tempo de trabalho. Aí, ó, o Obrigado, meu grande bem. livro. É esse livro. Ó, Ah, você aqui sabe gente. o que você tinha que ter? Um linkzinho com cupom Maicon10 aí, porque eu ia ter de livro gente Ô, comprando gente, isso ó, aí. marca o Jordan lá pra ele conhecer a gente, falar que nós somos fã do cara, Ai, viu? cara, Ele fala pra vir ele vir pra aqui ô, Ribeirão, a gente, gente vai esse livro aqui é ajudar. de Deus, viu? É, Eu vou deixar até o link dele aí pra você deixa. adquirir esse livro. Ó, e assina o Pilgrim também, ó, fazendo propaganda aqui, não tô ganhando nada, mas, ó, vou te falar, o Pilgrim é top pra caramba, É. e tem vários livros cristãos lá e tem audiolivro também, então, na nossa rotina corrida aí, você vai lavar louça, eu vou lavar louça e vou na academia, mano, eu boto o livro pra Não, ouvir. tem muita coisa que às vezes entra mais, né, o áudio do que o próprio tempo que o cara tem pra sentar e tudo mais. Às vezes o cara tá com a mente tão cansada que quando ele vai ler já tá pensando em milhões de coisas. O áudio facilita nisso aí. Eu faço isso também, cara. Ah, lá, vou até Ficou deixar aí. bonito. Ó, mas continua aí, Então das 24 o horas de cara olha trabalho. para o trabalho dele e fala assim: "Não, eu tenho 24 horas para preencher com o trabalho". A minha proposta para deixar a rotina mais leve é me contentar com menos tempo de trabalho, que me obriga a trabalhar de maneira mais inteligente. Porque quando o cara olha para 16 horas de trabalho, meu irmão, você pode ter certeza que ele trabalha um pouquinho, abre o site do G1 ali, manda uma mensagem, faz isso, toma um cafezinho na copa de 40 minutos falando da vida do outro e tudo. Então, impossível o cara ter um dia absolutamente produtivo de 12, 13 horas. Não, eu não paro, eu vou. Cara, é impossível isso. Então, o que me fez fazer é me contentar com uma carga horária mais enxuta, real, vamos dizer assim, porque a gente às vezes faz muita coisa, né, às vezes empreendedor numa área, pastor cara, eu penso: "Cara, para essa parte aqui, para fazer essa tarefa eu tenho 3, 4 horas. Então eu vou ter que ser absolutamente focado, produtivo, de desligar o celular, falar para minha esposa: "Ó, só preciso terminar isso aqui e pronto, beleza,
vou pra cá, vou pra igreja, vou resolver as coisas da igreja, eu tenho 2, 3, 4 horas para poder fazer isso aqui. Então eu me obriguei a trabalhar de maneira mais inteligente e olhar: "Poxa, isso aqui eu não tô dando conta. Se eu não tô dando conta, a culpa é 100% minha. Ou porque eu sou mais lento para fazer isso, ou porque eu não tô conseguindo delegar. Então eu posso pensar melhor em delegar melhor". Então entende que essas coisas ajudam a gente a trabalhar de maneira mais inteligente. Então o que que eu faço na minha rotina? Eu estabeleço padrões que não podem ser negociáveis. Como, por exemplo, minha família. Então eu falei, eu trabalho um pouquinho, minha família. Jamais eu vou sacrificar a minha família por conta do meu trabalho. Jamais. Eu provavelmente já fiz isso num tempo da minha vida e já vi e colhi maus frutos disso. Então, não abro mão de dos meus filhos me terem como referência, dos meus filhos de eu conhecer tudo sobre os meus filhos, aquilo que eles gostam, a rotina deles, cuidar, ser intencional na espiritualidade deles, não terceirizo isso para a igreja, não terceirizo isso para o ministério infantil. Eu sou 100% responsável pela espiritualidade dos meus filhos, pelo cuidado com o culto doméstico. Então, na minha rotina, tem que caber isso aqui, aquilo que é intencional. Para eu não ter daqui a 10 anos uma sensação, falar assim, nossa, falhei naquilo que era mais importante, porque dei muito mais atenção para aquilo que passou, um dinheiro que eu ganhei e já gastei, sabe, essas coisas Sim. assim. Tempo com a minha esposa, então, na rotina tem que ter isso também, no sentido de a gente que vai tendo filho, os filhos vão ocupando tanto a nossa rotina e a gente não vai ter tempo para nada, mas intencionalmente fazer com que na minha rotina tenha um tempo com a minha esposa, seja assistir uma série junto, por mais que a gente durma nos primeiros 10 minutos do episódio, mas Legal, pelo gente. mas pelo menos a intenção era boa, né. Pelo menos dormiu junto, né? Pelo menos um time ali, poxa, a gente acorda com alguma criança chorando, né, mas isso é importante. E eu tô falando isso, cara, porque tudo isso, funciona de uma maneira ordenada quando você tem um pilar mais importante, que é a sua vida devocional. Eu vou dar um exemplo. Sempre fui muito bom com rotina, com essas coisas assim, eu nunca tive problema com essas coisas. Mas quando o meu último filho nasceu, o Kalel, as coisas continuaram organizadas, mas eu me vi absolutamente irritado, muito irritado. Perdendo a paciência com facilidade, com palavras duras, eh, sendo muito menos flexível naquilo que eu poderia ser. Tudo organizado, as coisas funcionando, me ajustei no trabalho e tudo, mas eu como pessoa estava irritado, estava ruim mesmo, assim. E até um dia que minha esposa falou assim: "Nossa, você precisa orar mais", porque não tem o que você fazer aqui de ajuste na rotina e tudo, você só tá Fica a dica, fica a dica, opa, fica a dica para as esposas, né. Ó, você quer dar um toque pro seu marido, tá muito estressado e tal, né, Exatamente. fala pra ele: "Ó, você tá precisando Eu acho que orar". você tá precisando orar mais. Uma forma muito sensível e carinhosa. Foi, cara, e foi de Deus, assim, ela foi um instrumento, ela sempre é um instrumento de Deus, mas ali foi uma coisa pontual na minha vida, justamente por isso, porque como a gente é sinfonias inacabadas, a gente tem que se contentar com isso, com as coisas talvez sendo desajustadas em algum momento e não voltando do jeito que você acha que vai voltar tão rápido. Então o jantar na sua casa não vai ser tão organizado, tão silencioso quando chega mais filhos na sua casa, né, a sua rotina, as coisas vão ser desordenadas em algum momento e a gente precisa lidar com E isso. isso é o natural, né, Dani? É, Isso é o natural. é um caos bom da vida, é natural, a gente tem Porque que lidar porque com isso. talvez a gente, às vezes, fica balizando a nossa vida parte de uma realidade que não é a realidade. É, Que é talvez a realidade que a gente vê na rede social, tudo lindo e isso, tal, exato. mas, pô, a pessoa lá tem 5 filhos, mas tem 2, 3 babá, e aí Exatamente beleza, sabe, isso, assim? fez de E às 8 vezes da a manhã já gente fez academia, já fez tudo, já leu, já fez um monte de coisa. é, Isso é doido, porque aí então, diante desse instrumento de Deus que foi minha esposa, falando que eu precisaria orar mais, eu vi que eu tinha aberto mão, do tempo devocional e tudo. E aí logo quando o Calel nasceu então, diante desse convite da minha esposa,
foi retomar de uma maneira muito intencional. Falei: "Não, cara, eu vou fazer um devocional agora", e aí é o jeito que eu faço, né, hoje eu faço devocionais temáticos. Por muito tempo eu fazia devocional de exposição dos livros, ainda quero um dia lançar comentário mas eu preciso ter um pouco mais de cabelo branco e para poder lançar um livro de um comentário bíblico, né. Ou estilo N.T. Wright ou Tim Keller, Aham. essas coisas, Filipenses para Todos, essas coisas Sim. assim, sabe. Então eu tenho bastante coisa escrita em relação a isso. E aí eu comecei a então cara, eu não vou abrir mão mais do meu devocional para ser um bom pai, e do meu devocional para ser um bom marido. E aí eu comecei a fazer devocionais focados para aquilo que eu sentia que era uma dor minha. Cara, eu tô falhando como pai, eu estou falhando como marido. Então, os meus devocionais então passaram a ser, eh uma resposta para aquele tempo que eu estava vivendo. Cara, eu não vou abrir mão disso. Então, acordava de manhã, chegava no trabalho e falava assim: "Cara, eu preciso de meia horinha só". Meia horinha que às vezes eu fazia alguma coisa ou conversava com alguém, é meia horinha para poder ler a palavra, colocar no meu caderninho do Evangelho em Nós ali, aquilo que eu entendi, orar em cima daquilo e a partir disso começar a ver frutos na minha vida. E até um dia onde minha esposa falou assim: "Nossa, agora agora você tá bom, miserável. Agora você tá. Jesus chegou. Agora é o Daniel crente que eu conheço. E foi muito legal, cara, porque justamente é só pra falar que em alguns momentos alguns pilares vão ser prejudicados, mas não dá, porque é a nossa vida com Deus que baliza a ordem das outras coisas, cara. Não tem como. Então eu não abro mão, ou tento não abrir mão do meu devocional, da minha vida com Deus, justamente porque eu sei que ela vai ordenar esse possível caos que não vai ter jeito de controlar, mas se eu coloco isso diante do Senhor, eu consigo me ver diferente diante daquele caos, sabe? Coisas que não vão ser organizadas, eu preciso me lidar com isso aqui. Eu preciso ficar mais paciente, preciso ter uma fala mais amável, preciso me concentrar naquilo que é importante. Basicamente, Que top, aí é cara. isso aí. Ó, a gente, né, nós vamos marcar mais uns bate-papo, hein, cara. Eu Ó, gosto. mas o que eu ia te falar é o seguinte, cara, muito bom mesmo. Como que é a dinâmica de vocês do culto doméstico? E assim, por que que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando aqui sobre princípios, né, para um novo ano, para um novo Uhum, ciclo, né, e uhum. poxa, cara, esse trem aqui, eu vou falar a verdade pra você, ó, só isso aqui de proteger, o nosso coração, né, criar uma Sim, rotina, sim. pô, isso aqui, cara, Amém. é surreal, Glória a Deus. top demais. E dentro disso, né, de um novo ano, o que é mais importante é exatamente a Sim, vida com Deus, que é, é o que a gente mais facilmente negligencia, perfeito. e que vai ordenar toda a nossa vida, né. Uhum. Eu teve um tempo atrás eu estava no discipulado, falei com uma irmã, né, sobre o texto lá que Jesus falou assim: "Ó, quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim", e tudo mais, né. E aí eu As falei pessoas assim ficam chocadas, né, com esse aí então, aí eu texto. falei assim: "Mas gente, vê que esse trem é muito inteligente que Jesus está É, fazendo". Por quê? é, Porque você só vai conseguir amar eles da forma correta e perfeito. ser uma bênção na vida deles se você amar a Cristo Eu em primeiro concordo lugar, 300% com isso, é isso sabe. aí, cara. Que tem a ver com isso, que tem a ver com a nossa rotina, né, e tem a ver com essa vida devocional. Como que é, Manão, pra você, assim porque, por exemplo, pra mim, cara, eu sou assim, ó, cara, eu tenho necessidade de ter minha devocional, eu Uhum, tenho que fazer todo dia, sim. isso é uma consciência que tem, assim, uma convicção que eu tenho em mim, que, cara, quando eu não faço, parece ser até um negócio meio legalista, tá, mas Uhum. não é, Sim, não é. sim. Mas, cara, assim, eu falo assim: "Cara, eu sinto falta", sabe, eu falo: "Cara, Boa. eu preciso disso, eu não consigo viver sem isso". E o melhor horário pra mim, principalmente depois que eu virei pai, né, Aham. das 3 meninas e tal, eu sempre fui da noite, mano. Sim, Então eu virava madrugada estudando, que cara, legal. ultimamente, meu amigo, dá no não, eu falo pra Bruno: "Amor, dá 8 horas da noite, eu acabou, Tá eu desligado acabou". totalmente, né. Sabe, Eu a gente também, faz a cara. dinâmica das meninas mais cedo, né, que pra gente Aham. depois ter um tempo juntos, né, então a Bom. gente já criou uma cultura assim, então as meninas dormem cedo, a gente 7h30 a gente tá deitando com elas, 8h30 no máximo elas estão dormindo, né. O nosso, sonho, assim, o ideal pra nós é às 8, porque aí a Sim, gente sim. tem um gásinho ali pra gente aproveitar, eu e a Bruna. Mas, cara, o que que eu estava falando nesse mesmo, cara? Não, aí você fala do culto doméstico. Ah, tá, o culto doméstico. Eh, não, mas era outra coisa que eu ia falar, esqueci aqui.
Ah, tá bom. É. Mas, como que é lembrei. E aí, cara, eu tenho que fazer meu devocional de Boa. manhã cedo, a primeira hora do dia pra mim é importante o devocional, porque depois, cara, vai entrar no batidão, a rotina e tudo mais, e eu sei que pra mim o melhor horário é esse. Tem gente que, né, faz Sim, os sim, horários sim. aleatórios e tal. Mas o culto doméstico, mano, é uma coisa que a gente tem muito de dificuldade aqui em Uhum, casa ainda, porque assim, a gente se empenha pra fazer, né, sim. e assim, não como uma forma: "Ah, não precisa ter uma coisa religiosa", não, mas assim, tá junto, ter um momento ali de É, louvor e sim. alguma coisa assim. Como que é pra vocês lá? Como é que é a cultura de vocês nesse sentido, assim? Bom, muito bom. Eh, não é fácil e poucas são as vezes que você fala assim: "Nossa, hoje fluiu". Mas é muito mais o hábito e eles saberem que aquilo é absolutamente importante, que é aquilo que você estava falando de ordem. O Tito esses dias falou o seguinte, o Tito olhou era domingo, e ele falou assim: "Pai, hoje, eu amo domingo, porque domingo é dia de churrasco, domingo é dia de ir na vovó", e ele falou assim: "Domingo é dia de adorar o Senhor, né, papai?". Aí, óbvio que ele não entende muito bem isso não é uma coisa que ele ama o domingo por causa disso, Hã, mas é porque ele sabe que é importante pra mim, aham. entende isso? Então, esses dias ele falou pra Olivia assim: "Olivia, não mexe na Bíblia do papai, porque ele ama ela". Então, assim, eles têm a consciência daquilo que é importante pra gente e daquilo que está em ordem. O judeu tinha muito disso, de lista, de ordem e de prioridade. Por isso que ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua força. Então, esse é o primeiro mandamento, justamente para que os outros amores não ocupem o primeiro amor, que é amar a Deus. Caso contrário, acontece isso que você falou. Se o cara ama mais a família é prejudicada, porque ele ama de uma maneira desconfigurada, né, uma maneira distorcida, e aí ele coloca um peso até mesmo sobre aquilo que faz com que todo mundo sofra. E é assim com o trabalho, assim com o descanso, a gente fica totalmente desordenado nisso. Tanto que quando Jesus vai falar lá para a igreja, em Éfeso e tudo, para eles voltarem ao primeiro amor, tem sim aquele aspecto de primeira conversão e tudo, mas é muito mais ligado a ordenar o primeiro amor, no sentido de, Hum. cara, talvez vocês amem tanto as obras, sejam bons nisso, que ela esteja num lugar errado. E a obra tendo um fim em si mesmo, o resultado disso é o próprio orgulho, né. Mas volte então no primeiro amor, de colocar o amor a Deus sobre todas as coisas. Então a obra, o trabalho, tudo vira um meio para você se relacionar com Deus, né, e pode ser um instrumento para isso. Na vida dos nossos filhos, eu acho que é basicamente isso, eles entenderem aquilo que é prioridade pra gente. Por isso, vale a pena muito mais, eu penso que vale muito mais ter a leveza da importância da coisa, do que a Obrigação. a obrigação e tudo. E isso é muito difícil para mim, tá. Abrir mão de um de uma liturgia, por exemplo, assim, é muito difícil para mim. Só que eu sei que eu tenho um potencial enorme de fazer com que os meus filhos, se entristeçam nisso ou olhem aquilo como uma obrigação, uma coisa pesada. A minha personalidade tem um potencial enorme de fazer com que essas coisas espirituais sejam pesadas. Por isso que eu tenho que orar muito, por isso que eu tenho que me render ao Senhor, para que quando eu chegue em casa e vá compartilhar alguma coisa, e se eu estiver falando alguma coisa e minha filha de 2 anos estiver subindo nas minhas costas e eu me irritar muito com aquilo, porque na minha cabeça é uma falta de temor a Deus, eu preciso ficar quietinho e falar assim: "Filha, deixa o papai tentar te explicar pela 10ª vez aquilo que eu tô tentando falar". Ai, Ai, cara, é muito caótico, todo mundo sabe disso. Mas então eu tento deixar ele mais enxuto. Eu faço todos os dias. Às vezes tem louvor, às vezes não tem louvor, às vezes tem um tempo maior, às vezes eles pedem mais de uma todas as histórias que eu vou falar, elas são sempre eu sempre trago a aplicação na vida delas, então não é uma história, isso é importante. A história bíblica não é para os ó, nossos filhos decorarem história top. bíblica, até porque as histórias
tem um monte de história esquisita. Na Bíblia tem um monte de história esquisita, que se você não trouxer o princípio daquilo, é melhor você nem trazer a história, porque você não vai conseguir explicar, seu filho não vai conseguir aplicar isso, porque às vezes a pessoa fica pensando: "Nossa, eu preciso fazer com que meus filhos sejam expert em todas as histórias da Bíblia e tudo", mas se você não souber trazer uma aplicação para a vida da criança e principalmente saber, eu olhei que você tem o drama das escrituras aqui, né. Sim. Então, saber que no zoom out da coisa, quando você vai dar 2, 3 passos para trás, é tudo sobre Jesus. Se você explicar de um jeito errado ou aplicar de um jeito errado, seu filho cresce achando que Sansão é mais forte que Jesus, Aham. que Davi é muito mais corajoso que Jesus. E, na verdade, são grandes referenciais, mas são pessoas que apontam para Jesus. Então, vale muito a pena os nossos filhos conhecerem o evangelho, a mensagem de Cristo, como nós, na nossa realidade, seja criança ou adultos, temos um potencial na maldade, no sentido de talvez a gente não vai querer fazer aquilo que é correto, a gente vai querer mentir, a gente vai querer esconder algo do pai e tudo, mas tem um Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos incentiva e no nosso coração move a gente para fazer aquilo que é correto. Então vale muito a pena, filho, você pedir para o Papai do Céu te ajudar a falar a verdade, porque a intencionalidade do nosso coração, na maioria das vezes, vai ser mentir para que a gente se dê bem, alguma coisa do tipo, entendeu? Pra Então, nos salvar, né. para nos salvar, então assim, vale todo o esforço do mundo. Eu me preparo para poder contar, para poder fazer o coisa com as crianças. A Aline escreveu um devocional esses dias, da vida de Davi e tudo mais, e aí é legal, porque no devocional dela tem a história com as aplicações para a vida. Cara, deu 20 minutinhos antes, ela falou que ela se emocionou vendo eu estudando o livro dela, né. Falei assim: "Cara, eu quero saber porque eu preciso aplicar isso aqui na vida dos meus filhos. Eu não quero contar história, eu quero que o evangelho entre na vida deles e resolva problemas reais". E isso tem um poder muito grande na vida dos nossos filhos. Contar história por si só, principalmente histórias que são difíceis de ser explicadas, né, porque se você não consegue passar o princípio daquilo, até o seu filho acha que: "Poxa, então esse Deus é um Deus errado, ou aquilo que essa pessoa fez eu posso fazer também". Então é necessário, cara, todo o esforço do mundo para que, se for 5 minutos, seja 5 minutos bem aplicado na vida dos nossos filhos. Então é isso, na minha rotina é todos os dias, só que às vezes dura 40 minutos e às vezes dura 3 minutos. Primeiro, para que eles saibam que aquilo é importante para mim. Segundo, para que o evangelho entre no coração deles naquele dia e resolva problemas para eles. Para isso, a minha cabeça está 100% ligada nos problemas das escolas deles, nas dificuldades que eles têm, num comportamento errado que eles tiveram no dia, num comportamento que eu tive errado no dia. Esse é o momento, é vergonhoso, mas esse é o momento que eu falo assim: "Filhos, vocês perdoam o papai? Porque o papai saiu do corpo, saiu de si, Desceu perdeu, da cruz. desceu". Agora você imagina que legal uma criança crescer num lar onde o pai, onde a mãe conseguem se despir e dizer: "Ó, assim, eu errei, Aham. me desculpe. E eu só fiz isso porque o evangelho tá no meu coração, o Espírito Santo tá no meu coração", fala assim: "Ó, Daniel, larga de ser bobo, porque você erra muito mais, tem um potencial da maldade absurdo". Então isso te coloca num lugar muito vulnerável. Então é isso, são 2, 3 minutos no dia que a palavra, o evangelho, são a coisa mais importante que estão ali naquele lugar. Então é importante para eles, é importante para mim, eu abro meu coração para eles, às vezes eles falam, às vezes não prestam atenção em nada, mas aquele momento é importante. Então essa é a nossa realidade, Que assim, de top, de velho. culto doméstico. Ou seja, então vamos extrair um princípio disso aqui muito bom. Sim. Princípios para um novo ano. Vida devocional com os filhos. Isso. Essa intencionalidade, porque eu acho que a gente tá perdendo isso cada vez mais, né. Sim. Então você que é pai, que tem filho pequeno, é isso, o evangelho é que transforma, né, o É. PJ que fala.
o PJ ou não, na verdade eu ouvi o álbum novo do Marco Teres falando, né, que a Ah, gente tá que mandando legal. um monte de poliglota para o inferno. Ô, é só pesado, né, cara, Credo, meu do Deus do grande Bill céu. Gates lá, né, Sim, aham. falando sobre isso, que a gente tá formando, empenhando muito pra formar, bons filhos, assim, bem-sucedidos, e só que a É. gente tá formando filhos bem-sucedidos para o inferno, né, e o quando a gente precisa ter esse tempo de dedicação, devocional. Mas muito bom, Dani, muito bom. Você falou esse negócio da vulnerabilidade aí, eu esses dias eu fiquei muito bravo com a Elisa, cara, assim, muito bravo mesmo, e tal. E aí eu fiquei com peso, fui fazer elas dormir, deitei na cama. Cara, eu tinha perdido a linha, assim. Hã. E aí eu deitei com a Zozô e tal, fui orar, né. Ô, e dá uma sensação muito Ó, ruim, né, ruim, cara? e eu Você se fui sentiu a orar, pior aí eu pessoa fui do orar, mundo, né? aí eu, né, aquela oração: "Senhor, abençoa as meninas, que elas durmam bem, que não tenham pesadelos, em nome de Jesus, amém", e tal. Aí eu peguei e falei assim pra Elisa, falei: "Filha, perdoa o papai. Amém. Papai perdeu a paciência com você, assim, papai agiu, né". Oh, achei tão bonitinho, ela falou assim: "Papai, tudo bem, eu também Ah, tinha que ter guardado os brinquedos". Eu falei: nossa, "Caraca", olha oh, e isso ela aí, agiu cara. com Olha graça isso aí, comigo, olha assim, aí. sabe. Eu falei: "Puxa, cara, que legal Evangelho isso", assim. purinho, Cara, cara. Isso é eu falei: "Nossa, maravilhoso. cara, isso tem a ver, né, com o que você disse, né, da É, gente ser vulnerável, né, é. ô, mano, ó, eu ficaria aqui até Ô, umas eu 2 também, da hein. tarde. Caraca. Ó, pra gente ir pra reta final, que você tem que levar o Titão lá, Vai dar certo. eh compartilha, assim, né, uma mensagem final aí pra galera, assim, né, sobre eu sempre peço pra você trouxe o presente da renúncia, Eu não? trouxe. Ai, que maravilha. Então eu vou fazer agora o presente da renúncia, aqui a nossa dinâmica aqui do podcast, que, a gente desafia o convidado a trazer um presente, né, a orar e pensar em alguma coisa e renunciar, alguma coisa, assim, né, pra trazer esse simbolismo, né, da vida cristã, que é uma vida de renúncia, né, de negar a si mesmo. E você guarda onde esses Eu presentes? tô guardando, cara, ó, tem uns que eu uso pra Ah, colocar aqui, tá vendo, ó, esse daqui é um, lá em cima aquela bonequinha ali é outra nossa, que também. top, cara. Aí tem e aí a minha ideia também, Dani, é assim, por exemplo, eh, se tiver alguém aqui em algum momento Deus colocar no coração de renunciar para o convidado, entendeu, Ah, aí entendi. abençoa e leva a renúncia de outra pessoa, ainda não aconteceu, Olha entendeu, aí, mas a minha ideia cara. é essa, cara. O Ô, que que você eu trouxe vou aí? renunciar, cara. Esse aqui, ó, é muito difícil pra mim, cara. Olha lá, ó, É um mostra nessa câmera aqui, ó, nessa aqui, aí. é um Lego Olha do lá, Homem-Aranha olha e lá. eu vou explicar o porquê, Ai, cara. que legal, velho. Ó, e aqui foi o seguinte, aqui foi uma poxa, nossos filhos nos ensinam muito, né. E aqui é como o meu filho me ensinou sobre a renúncia, e isso aqui é muito importante pra mim também, porque foi muito difícil de eu renunciar a isso aqui. É um Legozinho do Homem-Aranha. O meu filho tem fases, né, cara, e é normal, as crianças têm fases que amam uma coisa e tudo mais. Então, dos 2 anos até os 4 anos, ele era aficionado pelo Homem-Aranha e por Lego. E a gente entra na vida deles e no mundo deles, cara, e eu fiquei muito mais viciado e tudo, e fazendo coisas juntos, e montando essas coisas e tudo mais. Aí depois ele teve a fase do Hot Wheels e agora ele tá na fase do Pokémon. Uma fase um pouco mais pecadora, né, pra quem é um pouco mais pra quem é um pouco mais religioso, mas ele tá na fase do Pokémon agora. Mas, cara, esse aqui foi engraçado, porque é o seguinte, quando ele mudou de fase, quando ele saiu do Homem-Aranha pra ir pra uma outra coisa, e eu via ele falando assim: "Não, eu não quero mais Homem", eu falei assim: "Filho, como assim você não quer mais Homem-Aranha? Homem-Aranha é minha vida, filho, a gente construiu uma história junto, como é que você quer dizer que a gente não vai assistir mais Homem-Aranha?" Eu senti muita falta daquilo, ele falou assim: "Papai, se eu não parar de assistir o Homem-Aranha, se eu não parar de brincar, eu não consigo brincar com outras coisas que eu quero de verdade." Então ele me ensinou a abrir mão de algumas coisas para aquilo que ele entendia que era a próxima fase da vida dele. E é legal, eu tenho uma dificuldade disso, de encerrar um ciclo e começar um novo e tudo, eu gosto dessas coisas. Poxa, eu ficaria com isso aqui, ó, montando Lego e assistindo Homem-Aranha para o resto da minha vida. Mas o meu filho me ensina a ser mais desprendido ou a ter esse exercício de se esvaziar. "Tá bom, filho, vamos para o próximo passo, vamos agora mergulhar no mundo do Hot Wheels. Você não sabe o que é isso, infelizmente, mas seria muito legal, mas você sabe tudo sobre Frozen e tudo, o Barbie. Barbie, o mundo das princesas e tudo. Que Mas legal. é engraçado, cara, porque ele me ensinou muito sobre renúncia e principalmente sobre abrir mão de alguma coisa para viver alguma coisa nova.
E talvez esse seja o maior desafio nosso, né? Às vezes se desprender de alguma coisa, dizer não para algumas coisas, para dizer sim para o novo de Deus para nossa vida. Que Então top. esse aqui, Que massa, Dani. cuida bem dele. Daqui eu E vou eu deixar pedi aqui. eu pedi Ó. uma eu pedi a permissão para ele, se eu podia trazer. Ele falou: Ah, "Claro, pai, eu não uso mais". Eu falei: "Não, não fala claro, assim pai, isso não, aí é filho". só um É. brinquedo, vai. Eu falei: "Não fala desse jeito, filho, que isso". Legal, cara. Maravilha, mano. Obrigado, muito bom. A Obrigado ideia é essa você, cara. mesmo, ter esse significado, Sei, 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 né, sei. e ser pedagógico para nós, né. Que massa. Eu ia te Ó, trazer um livro, mas eu falei assim: "Ah, deixa eu fazer um Homem-Aranha que ele é mais significativo na pra mim". próxima você traz o livro. Tem que trazer toda vez. Ah, Ó, perfeito, cara, vai dar deixa eu te certo. falar, ó, eu estava pensando, você falou do Pokémon, né, de um pai conservador, Aham. pensa o seguinte, se seu filho estiver brincando com Pokémon, ele tá expulsando os capeta dos É Pokémon lá. isso, cara, é exatamente isso. A gente não tem problema com isso Ele não. tá ele tá santificando os Pokémon, Você brincadeira. chegou a você se converteu com quantos anos? Com 21, cara. Ah, 21. É, Você não é. teve uma infância de jogar brinquedo fora, essas coisas assim? Nossa, a gente teve. Já joguei fora todos os meus Power Rangers, Ah, meus Dragon Ball. Tá que Dragon Ball era um pouquinho mais exagerado mesmo, mas a gente já jogou fora muita coisa já. e você ainda assistiu Dragon Ball? Assistia, mas Assistia. escondido, né? Escondido, né? Eu não tinha controle remoto na minha casa, então eu subia na televisão assim e ficava pertinho do botãozinho de mudar o canal. Com certeza minha mãe sabia o que estava acontecendo, mas ela aparecia e eu mudava. Aí, tá vendo? Que pecadorzinho, olha lá. Ô, Manão, que bênção. Ó, pra gente finalizar, eu sempre pergunto, assim, um texto bíblico que o convidado gosta, né, então, assim, um texto que marca a sua vida ou um que é do momento agora, né, que tem permeado seu coração, ou um que Deus trouxer no seu coração aí, e já manda uma mensagem pra galera aí, né, uma mensagem final. Sim, cara, eu gosto muito de um texto, eu não vou saber a referência, acho que é 2 Pedro 4:19, 20, que vai falar: "Sirvam uns aos outros com o dom que Deus te deu, e assim administrando a multiforme sabedoria de Deus". Eu gosto disso porque me coloca numa condição de congregar, de estar num ambiente. Eu tenho uma tendência a ficar muito recluso, a ficar muito solitário e gostar disso, né. Mas essa tendência ela pode ser perigosa no dia que você achar que você não precisa das pessoas, Uhum. né, ou no dia de ou até mesmo de você se abster das pessoas precisarem de você e você renunciar à sua missão. Então eu gosto que esse texto vai falar que a gente servindo um ao outro com o dom que Deus nos deu, a gente administra a provisão de Deus. Então eu creio muito nisso, no fato de eu estar aqui hoje e isso ser tão abençoador para mim, que você está sendo um instrumento de administração da provisão de Deus, sabe, na minha vida. Então eu gosto disso, isso me exercita a estar em ambientes com pessoas, eh, servir, congregar, mesmo num dia que às vezes eu posso estar: "Poxa, não, acho que hoje eu queria ficar mais quieto e tudo". Não, mas é um exercício a tanto receber a provisão de Deus através da vida de alguém, como ser provisão de Deus através da minha vida para a pessoa, né. Então eu gosto desse texto, principalmente Pedro escrevendo para um povo perseguido, né, que precisava então ter a sua fé reajustada e as suas bases da fé. Ele tá falando: "Ó, vocês vão administrar a provisão de Deus com os recursos que Deus tem colocado nas mãos de vocês, com os dons, seja fazendo alguma coisa, seja falando alguma coisa". E eu sempre brinco com isso, porque esses dias eu cheguei em casa muito cansado e do trabalho, e às vezes meio reclamando, e eu precisava pregar de noite na igreja. Aí a Aline falou assim: "Amor, eu vou fazer um macarrão pra você comer antes de você sair". Cara, aí eu comi o macarrão e a sensação que eu tive foi o melhor macarrão da minha vida. Ela é muito boa nisso, né. E eu quando dei aquela primeira mordida eu chorei. E eu falei assim: "Meu Deus, isso aqui é o cuidado de Deus através da vida da minha esposa". E eu falei assim: "Amor, você não tem noção como é que você administrou a provisão de Deus na minha vida com um simples macarrão". Para dizer que a pessoa que às vezes está nos ouvindo e ela acha que aquilo que ela faz não é tão espiritual assim, seja qual for a atuação dela
na vida, ela com certeza administra a provisão de Deus. É a mãe, é a dona de casa, é uma avó, é um pastor, é um empresário, é um médico, e aí faz com que a gente olhe para nossa vida e não chame aquilo de secular, mas aquilo como realmente algo sagrado, sabe? Poxa, Dani, que top, cara. Tava pensando enquanto você falava aqui, ou seja, o que nós precisamos está na comunhão. É isso aí, é o Tudo que lugar nós mais seguro da precisamos terra. é, olha lá. Que benção. Ô, mano, obrigado, Eu que viu. agradeço, Ó, cara. bom Me chama demais. mais vezes, por Não, a gente vai ter favor. que Me gravar chama mais vezes, vários. por Vou favor. ter que gravar Você é vários. muito legal, cara. Eu sou seu Ó, fã, pô. tamo junto, viu. Obrigado mesmo, você e sua família são uma bênção e Amém, cara. maravilha, ó, muita coisa boa, Oh, eu né. gostei muito. Ó, a gente pensar o ano que vem: "Ô, esse trem eu gostei demais, cara, eu vou ter que escrever isso aqui, Dani, se você me dá liberdade, eu vou roubar isso aqui de você, Rouba aí, eu acho que eu cara. vou montar uma pregação com isso, Não, ó, faz isso isso aqui aí, foi bom cara. demais, Isso cara". aí provavelmente não é meu, cara. Vai que vai. Olha só, irmãos, que alegria, né, a gente tá concluindo Amém. esse podcast aqui, e assim, grava essas coisas no seu coração. Eu estava meditando hoje de manhã, Dani, em Lucas, Aham. e quando, os pastores chegam, lá, né, Maria e falam eles contam a experiência que eles tiveram, né, que viu os Uhum, anjos e tudo, uhum. e aí a Bíblia diz que Maria guardava e meditava naquelas coisas no seu coração, né. Boa. Aí eu fiquei pensando sobre isso hoje de manhã, quando eu fazia o devocional, eu falei: "Caraca, a gente precisa guardar mais as coisas, né, que Deus tem compartilhado com a gente". No Amém. caso dela ali, era aquela Sim, experiência sim, sim. extraordinária, né. Mas assim, sabe, no pão de cada dia, assim, que Deus tem dado, a gente precisa guardar e meditar, remoer isso, né, para que isso Sim. possa, de fato, fincar raiz para frutificar, né. Então, assim, quero desafiar vocês, viu, irmãos, a guardarem, assim, só isso aqui, né, um princípio muito valioso de Amém. criar uma rotina para proteger seu coração. Isso aqui é Sim. fantástico, levando em conta o outro princípio que o Dani trouxe também sobre a vida devocional, sobre Uhum. essa ordenação ou Sim. reordenação, eh da vida, né, do amor e tudo mais. Muito bom. E uma coisa, Dani, que fica para mim muito forte também, que eu vou levar daqui, é essa questão da gente do cuidado, né, da família, a gente ter essa intencionalidade na paternidade É, e perseverar, não importa a quantidade de tempo, perfeito, né, e tudo mais, perfeito. porque às vezes também a gente acha que não, né, não, não, hoje não dá e tal, não vai ser do jeito que eu quero, né, não vai ser o Isso. tempo que eu quero Sim. e tal. Não vai ter cara de culto, Aí o né. que que vai Não vai acontecer? ter Aí cara você de sempre culto. vai deixar para É, depois, você nunca vai fazer, né. é. Então foi Sem top. dúvida, sem Obrigado, viu, dúvida. meu irmão, Eu que tá. agradeço, meu Um irmão. abraço na Aline, um beijo no Kalel, e eu nem vi ele ainda, cara, depois você precisa me mostrar uma Eu foto. vou Não, eu vi trazer uma ele foto, acho aqui. que só do dia que ele nasceu, mas depois Nasceu. eu não vi. Eu vou trazer ele Um beijo depois na aqui. Olivia, no Tito e tamo junto, Um viu. beijo, cara. Obrigado, viu. Uma Tamo honra. junto. Deus abençoe muito você, seu ministério e tamo juntíssimo. Ô, gente, ó, se inscreve no canal e eu sempre esqueço de falar, dá um like, compartilha esse trem aí, comenta aí o que que você achou dos assuntos que a gente conversou aqui, se você tiver uma sugestão também de algum assunto aí, pra gente conversar, tá, vai ser muito bem-vindo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu. Beijo.